Salmo 39, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Nos Salmos 38 e 39, Davi relata que procurou permanecer calado num tempo de tribulação, a fim de não dizer algo que ofendesse aos justos, nem dar munição aos ímpios. Salmos 38, 13, 14, Salmos 39, 1 ao 3, no versículo 9, e Salmos 73, versículo 15. Para outros paralelos, ver Salmos 38, 15 e 16, Salmos 39, 7 e 8, Salmos 38, 1 ao 3, versículo 11, Salmos 39, 10 e 11. Neste salmo, Davi não parece estar gravemente enfermo, mas sofreu um golpe do Senhor por causa de seus pecados, versículo 9 ao 11. Também volta à baila o problema da prosperidade dos ímpios, versículo 1. Ao que parece, os perversos, o insensato, versículo 8, blasfemam contra Deus e caluniam Davi em meio à sua aflição. E o rei estava extremamente preocupado em não envergonhar o nome do Senhor. O salmo tem um tom de canto fúnebre, enterro, funeral. E é de se admirar que Davi tenha entregado este hino ao mestre de canto para ser usado no culto público. Jedutum era um dos 3 músicos que Davi encarregou do culto no santuário. Os outros 2 eram Emã e Asaf. Ver 1 Crônicas 16, do 37 ao 43, 2 Crônicas 5, 12 e 2 Crônicas 35, 15. Jedutum é mencionado no sobrescrito do Salmo 62 e 77. O Salmo registra 4 estágios progressivos do processo pelo qual Davi passou, a fim de superar essa experiência difícil. Primeiro, silêncio. Primeiro estágio, silêncio. Um coração ardente. Salmos 39, do 1 ao 3. Ao ver a prosperidade dos perversos e ouvir suas palavras blasfemas, Davi irou-se de tal modo que quis revidar e dizer algo para defender Deus, mas achou melhor permanecer calado. Porém, reprimir as palavras fez seu coração arder com dor intensa. Salmo 32, 3 e Jeremias 29. Até que, por fim, precisou falar. O coração dos 2 discípulos de Emaús ardeu com o modo de o Senhor lhes explicar a palavra. E o espírito de Ezequiel angustiou-se por causa do chamado desafiador que recebeu de Deus. Davi nem sequer disse coisas boas, apenas se calou enquanto pôde. Há tempo de estar calado e tempo de falar, Eclesiastes 3:7. E aquele que é sábio distingue um do outro. Davi não argumentou com Deus, versículo 9, nem com aqueles que o repreenderam, antes orou ao Senhor. Segundo, desalento, um coração pesado, Salmos 39, do 4 ao 6. Quando reprimimos nossos sentimentos e começamos a sofrer a dor física e emocional decorrente dessa repressão, é hora de conversar com o Senhor e buscar sua ajuda. Davi sabia que a vida era curta e que os dias passariam rapidamente. Também sabia que era frágil e que um dia morreria. Começou a medir seus dias, contar, Salmo 90, 12, Salmo 119, 84. Viu que não passavam de alguns palmos de extensão e que, aos olhos de Deus, sua idade era insignificante. Ver Salmo 90, do 1 ao 11. A declaração, na verdade todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, versículo 5, parecem as palavras de Salomão, filho de Davi, no livro de Eclesiastes. O termo hebraico traduzido por vaidade quer dizer sopro, vazio. Ver Salmo 62, 9, Salmo 144, 4, Jó 14, 2, Eclesiastes 6, 12. Um dos meus professores de hebraico descrevia vaidade como o que resta depois de estourarmos uma bolha de sabão. No versículo 6, Davi compara a vida com um espetáculo vazio, cheio de sombras de pessoas correndo de um lado para o outro, tentando enriquecer.
Qual é o motivo de tanta atividade? Para que enriquecer? Anos depois, Salomão faz as mesmas perguntas, Eclesiastes 2, 18, 19. E Jesus enfatiza esse fato em Lucas 12, 16 a 21. Se medirmos a extensão da nossa vida, talvez sejamos tomados de desalento. Mas se olharmos ao nosso redor e medirmos a profundidade de nossa vida, ficaremos assustados. A vida é curta. Passa num piscar de olhos e, para a maioria das pessoas, é vazia. Em termos mais atuais, podemos dizer que as pessoas vivem em função da imagem e não da realidade. Terceiro, convicção, um coração confiante. Salmos 39, 7. Trata-se do versículo central do Salmo e do ponto crítico da experiência de Davi. Se a vida é curta e passa tão rapidamente, o que estou esperando? Perguntou o rei. Se o mundo é apenas uma sombra, devo me entregar ao Senhor, o fundamento de tudo o que é real e duradouro. Hoje em dia, diríamos, o corpo, a realidade é de Cristo. Colossenses 2,17. A maior preocupação não é quanto tempo nós vamos viver, mas sim como nós vamos viver. A vida não é medida pela riqueza de bens materiais, mas pelos valores duradouros que temos. Estamos vivendo de acordo com os valores da eternidade? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2,17. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Ao se voltar para o Senhor pela fé, Davi passou do desespero para a esperança, da imobilidade para a ação. Os versículos seguintes descrevem o que ele fez para realizar essa mudança. Quarto, arrependimento, um coração quebrantado. Salmo 39, do 8 ao 13. Começamos com Davi, o pecador, e ouvimos sua oração pedindo perdão. Versículo 8 e 9. Como todo pecador verdadeiramente convicto de sua transgressão, ele havia sido calado. Romanos 3,19. E reconheceu a sua culpa diante de Deus. 1 Samuel 3,18, Lamentações 1,21. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 21. Não sabemos, nem precisamos saber, quais foram os pecados específicos que causaram esse golpe da mão do Senhor, ferindo Davi. Mas sabemos que Deus ouve o clamor daqueles que têm um coração quebrantado, Salmo 51, 17, e nos perdoa quando confessamos nossos pecados. 1 João 1, 9. Davi estava particularmente preocupado em não dar motivo para o insensato ridicularizar sua fé. Salmo 14, 1, Salmo 69, 7, Salmo 74, 22, Salmo 79, 4. Em seguida, Davi, o sofredor, roga ao Senhor que remova de sobre ele o flagelo e o golpe de sua mão. Versículos 10 e 11. Ver Salmos 32, 4, Salmos 38, 2. C.S. Lewis estava certo quando escreveu em sua obra The Problem of the Pain, o problema da dor. Deus sussurra a nós por meio de nossos prazeres. Fala por meio de nossa consciência, mas grita por meio de nossas dores. São um megafone para despertar um mundo ensurdecido. O corpo humano envelhece, definha e morre. As riquezas materiais que juntamos vão. Aos poucos, perdemos o valor, como a traça que destrói silenciosamente uma roupa. As palavras de Jim Elliot, citadas com tanta frequência, cabem muito bem aqui. Não é insensato aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A menos que depositemos nossa fé e esperança em Deus. Por fim, Davi, o peregrino, pede a orientação de Deus ao realizar sua jornada pela vida com suas alegrias e tristezas. O mundo é um espetáculo vazio, versículo 6. Aquilo que John Bunyan chamou de feira das vaidades. Aquilo que John Bunyan chamou de feira das vaidades.
e os que fazem parte do povo de Deus são estrangeiros e forasteiros neste mundo. Salmo 119, 19, Gênesis 23, 14, Gênesis 23, 4, Levíticos 25, 23, 1 Crônicas 29, 15, Hebreus 11, 13, 1 Pedro 1, 1, 1 Pedro 2, 11. Não somos forasteiros para Deus, pois Ele nos conhece e vice-versa. Antes somos seus hóspedes bem-vindos. Salmo 91, Salmo 23, 6. Ele ouve nossas orações e clamores e vê nossas lágrimas. Jesus disse a seus discípulos: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Sua oração final para que Deus desvie dele seu rosto irado e lhe dê forças para voltar à vida com todos os seus deveres e fardos, permitindo que um dia ele passe à eternidade. A expressão deixar de existir não indica uma desmaterialização ou ausência de vida após a morte, mas sim que Davi deixaria para trás sua peregrinação aqui neste mundo e habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Salmos 23, 6. Não é insensato aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Jim Elliot. A fim de ganhar o que não pode perder. A fim de ganhar.